meus ouvintes. Bom dia, minha diretora. Bom dia. Bom dia, Luiz César Cadiza. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo todos ao programa Semear, que hoje, especialmente, vamos falar de positividade para uma vida próspera. Quero mandar os recados aqui, né? Para os ouvintes, todos os ouvintes, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Para Dona Eliane Ribeiro, Inaga Lisa, Barone Gel de Realengo, Alex Gel de Padre Miguel, Rogério Santos Silva, meu chefe, um abraço, que você sempre me apoiou aí na minha caminhada, e a todos os ouvintes. Gratidão a todos. Né? Quero pedir ao Luiz César Cadiza que, por favor, se apresente ao público. Por favor, Lucas. Vamos lá, bom dia, é um prazer imenso estar aqui, gratidão pelo convite. Obrigado. E sim, é fantástico a gente poder falar sobre mentalidade, sobre positividade para uma vida próspera. Isso é algo que me motiva. Eu sou terapeuta, mentor de pessoas, onde eu auxilio elas a resolver o seu caos emocional, dando clareza, direcionamento para um propósito de vida dentro dos termos que elas querem para as suas próprias vidas, sem ter que se encaixar em nada, simplesmente se posicionar no mundo. Eu acredito nisso, eu acredito que quando a gente vive dessa forma, a gente consegue liberar a nossa energia para o mundo, uma energia de positividade, uma energia de gratidão, uma energia de construção. E eu sempre penso nessa máxima, né? Se você quer um mundo melhor, seja você a diferença. E com esse trabalho a gente consegue criar mentalidades, sentimentos que vão nortear o nosso caminho de uma forma de aprendizado, crescimento e desenvolvimento. O que precisamos fazer para alcançar uma vida próspera? Você, na sua concepção, na sua experiência de vida como terapeuta, né, e como digital influencer, o que você orienta para o público, para nós e para o público? Bom, a sociedade de hoje acredita que o conceito de prosperidade é muito vinculado a dinheiro, né? A pessoa tem X no final do mês na conta, ou ela faz X e ela é próspera. Só que prosperidade, ela é muito mais do que isso. Houve um esvaziamento nesse sentido da palavra prosperidade, né? E eu acredito que a prosperidade é quando a gente ataca várias áreas da nossa vida. E vou falar as principais, que sim, a parte financeira, ela é muito importante. Só que antes vem o estado do eu, o ser, né? Então primeiro eu sou, desenvolvo, e esse sou, ele impacta no ambiente que está à nossa volta. Esse eu sou, ele faz com que a gente, com a nossa energia, que a gente está trazendo para cá, na questão da positividade, ele traz para a gente a liberação de uma pessoa mais agradável. Não só no trabalho, mas no seu dia a dia, onde ela chega, ela trabalha de uma forma que ela contagia o ambiente, ela tem a questão relacional, que é com a sua família, né? E a gente está aqui também fazendo um trabalho de resgate de família, de restauração do seio familiar, que começa, né, nos seus ancestrais, passados, pai e mãe, né? E assim passa para a gente, da gente para os nossos filhos, para os filhos. E isso me chamou muita atenção. E também promover a saúde. A gente é próspero quando tem saúde forte também. Então é um trabalho integrativo, holístico que a gente faz. E né? Tudo começa pela mente, né? Sim, tudo começa pela mente. Né? E aí a gente vai buscando cada vez mais a mudança, né? Sim, sim. Então, mas até chegar a esse ponto da gente ganhar essa consciência, o que a gente precisa fazer? Boa pergunta. Primeiro ponto, a gente precisa identificar quem nós somos. Eu sei que tem diversos fatores que influenciam nessa nossa percepção, autopercepção. Por quê? Porque a gente começa num processo de ambientação quando a gente nasce, né? A gente tá dentro, a gente nasce numa família, aquela família tem os seus conceitos, tem os seus valores, tem seus paradigmas, e isso é passado pra gente. Então, a gente começa num sentido de se aceitar, da autoaceitação, de se olhar. E sabemos que nós estamos aqui para evoluirmos. E o fato de nós termos começado numa família não quer dizer que se encerra ali. Aqui é só o início de uma jornada de desenvolvimento. Então, quando você começa a entender o seu processo de aceitação, sabendo quem você é e sabendo como potencializar isso,
para você e consecutivamente para o mundo, para o ambiente que te rodeia, você transforma, você começa a viver na sua potencialidade máxima. Sim. E assim, né, os caminhos que a gente precisa percorrer para poder alcançar essa prosperidade, né, na nossa vida? Quais caminhos? Boa pergunta. O primeiro caminho, como eu já falei, é o do autoconhecimento. Mas como eu sei esse autoconhecimento? Isso. Essa pergunta, como que eu sei? Isso. É um caminho que a gente vai se desenvolver para a vida inteira. Eu preciso entender o que hoje faz com que eu fique limitado. Quais são os meus problemas de hoje? O que mais está doendo em mim hoje? E eu sempre brinco, né? Aquilo que mais está doendo em você é a tua salvação do momento, não para todo sempre, do momento. Sim. Então vamos lá. Eu estou numa questão de que eu não consigo alcançar a minha percepção sobre mim mesmo. Toda vez que eu fazer algo novo, né? Um exemplo, toda vez que eu fazer algo novo, tudo dá errado. Por que dá errado? Sempre trava, né? Isso, sempre trava. Coisa, sempre trava. A gente vai, daqui a pouco trava e a gente fica perdido sem saber o que fazer. Isso, como é que a gente faz? Da onde vem isso? A gente tem que remontar. Da onde que vem isso? A primeira pergunta é, o que eu estou sentindo no momento? O medo do erro? O medo do fracasso? Beleza. Da onde vem isso? E vou já adiantar. Tudo começa lá na nossa infância. Lembra que eu falei do nosso ambiente? Perfeito. Começa na nossa infância, começa dentro de casa. É o reprocessamento, né? A gente tem que ir lá atrás e fazer um reprocessamento. Fazer a pergunta. Pode falar um pouco sobre reprocessamento? Sim. A pergunta é, qual foi a primeira vez que eu senti isso? Aonde começou? Com quem eu estava? Como foi a experiência? Porque às vezes nós como crianças, a gente toma uma visão que não era bem aquilo que aconteceu. Ou, realmente aconteceu, você sentiu, é verdadeiro. Só que hoje você já venceu aquela etapa. Você já não é mais aquela criança que está com medo de errar. Você já não é mais aquela criança inocente, pura, ingênua, que isso é maravilhoso, a gente tem que carregar isso dentro da gente. Só que hoje você já tem o quê? Toda a capacidade de lidar com essa situação do novo. Parar e perguntar, tá, por que eu tô assim? Pô, legal, é verdadeiro. Eu lembrei lá que eu passei por um trauma na infância em relação a isso. Então vamos voltar lá. Por isso a terapia, a mentoria é importante para dar um direcionamento. Vamos ressignificar a palavra, ressignificar aquilo que aconteceu. A gente não pode mudar o que aconteceu lá atrás, mas a gente pode dar um novo conceito, um novo sentido, para que a gente possa caminhar com mais leveza, mais tranquilidade e de repente a gente chega à conclusão de que, nossa, esse monstro não existe. Ele já passou. E na verdade a mentoria ela é um suporte para que possamos ultrapassar aquela dificuldade ou até mesmo descobrir o porquê que estamos passando por aquilo. Poderia dizer como funciona a mentoria? Como você faz a mentoria? Boa pergunta. Então, a mentoria eu faço da seguinte forma. Tudo que eu estou passando aqui é a coisa que eu passei. São situações que eu passei na minha vida e que desde pequeno eu sempre observava as pessoas. Eu era muito tímido, né? E isso me deu um senso de percepção, de aguçar, de observar pessoas, movimentos, posicionamentos e ver que elas não eram tão felizes assim e ver daí, começar a perguntar de onde que vem isso. Então desde pequeno eu sempre tive essa percepção. De onde que vem isso? Por que nós somos assim? Porque uma pergunta que eu sempre me faço, por que nós fazemos o que fazemos? Né? Por que fazemos o que fazemos? Vem lá de novo na ancestralidade, na sua família, que você absorveu coisas, aceitou essas coisas e você jamais parou para questionar. Isso é verdade para mim hoje? Você não pode também querer desmontar a tua base, que é a tua família, o teu início, a tua história. Você pode mantê-la, ressignificando, fazer uma base sólida, ressignificando isso, de um ambiente saudável, tranquilidade, de autoaceitação, onde a partir dali eu vou lidar com as novas experiências que são vindouras, né? E nesse processo da mentoria, eu vou dando passo a passo. Tudo aquilo que a pessoa vai fazendo, a gente vai destravando, aí a terapia não entra nisso. Eu vou destravando emocional, física, mental, e isso gera um campo vibracional. Lembra que você falou da positividade para a prosperidade? Essa parte da espiritualidade, né, da conexão com o universo, com os seres de luz, né, enfim, com Deus, né? Como faz essa junção, né, da reprocessamento com a espiritualidade? Como é que faz isso? Assim, né? Como que a gente pode unir e trabalhar isso na nossa vida?
o sentimento. O sentimento é o ponto-chave. Lembra de poder ressignificação? Quando a gente volta e se sente em paz conosco mesmo, a gente consegue liberar uma energia de um Big Bang, de completude, de paz interior, de satisfação. E nesse processo, eu ajudo as pessoas a reconhecerem as suas qualidades, quais são as suas virtudes, e por que não potencializá-las? Por que nós temos que esconder isso do mundo? Como que eu posso usar isso a meu favor? Como que eu posso usar isso para poder cumprir um propósito maior para o mundo, contribuir para um mundo mais próspero, para um mundo melhor? Sim. Quando a gente consegue entender as habilidades que nós temos, é o passo-chave para a gente conectar com o nosso Deus interior. E é aí que vem essa espiritualidade, porque eu trabalho a questão da minha mente, eu trabalho a questão do meu sentimento, eu trabalho a questão de como me comporto externamente, e isso gera um campo vibracional. Quando tudo isso está alinhadinho, bonitinho, né, perfeito, e o perfeito não é para todo sempre, é uma escada evolutiva, né? E isso simplesmente também para que a gente possa aprimorar, melhorar cada vez mais. É sempre te dar aquele toque de perfeição para o momento, não ficar preso ali também naquele perfeccionismo. E a gente vai desenvolvendo aquela capacidade de paz interior. Quando a gente entra nesse sentido de estar consciente, estar acordado para a nossa verdade, é nessa hora que a gente conecta com Deus maior. E onde é esse Deus maior? Dentro da gente. É onde a gente consegue expandir, é onde a gente desenvolve, começa a desenvolver essa percepção para o externo. Porque primeiro a gente tratou a nós mesmos. Agora, como a gente afeta o ambiente lá de fora? E aí que a gente é nesse ponto de espiritualidade, a gente começa a ter um pouco mais de amor, de compaixão. Quando a gente passa por esse processo de desenvolvimento, a gente começa a observar, nossa, se alguém tivesse me dado um carinho aqui, se alguém tivesse me dado um direcionamento, não teria passado por tudo isso. Verdade. E começa a entender, eu não sou o único que estou sofrendo, eu não sou o único nesse mundo que está passando por isso. Sim. Outras pessoas também estão, mas pelo fato de você passar pelo processo do autoconhecimento, você começa a entender de onde vem a limitação das pessoas. Você começa a entender, e isso começa a te dar o quê? O sentimento de amor ao próximo. E também a respeitar também o nível em que ele se encontra espiritualmente, né? Porque é o reflexo, né? Então aí a gente começa a respeitar e ter mais, na verdade, a compaixão, né? Isso. A compaixão, que a palavra correta é compaixão. E é isso que precisamos entender, primeiro de tudo, é ter compaixão com as pessoas, é ter verdadeiro amor e gratidão, né? Então, gostaria que você desenrolasse um pouco sobre a gratidão. A gratidão é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela traz para você um estado de reconhecimento de algo maior, reconhecimento de uma energia que te guia, o reconhecimento das coisas que acontecem ao seu redor e como aquilo foi alinhado. E você começa a entender que o melhor só vem o melhor para você a todo momento. Toda questão que vem é uma questão de aprendizado. Pô, mas como assim? Você pode dar um exemplo? Sim, eu posso dar um exemplo. Você pensa assim, nossa, o meu carro parou e eu não consegui chegar no local a tempo. No primeiro momento a gente fica chateado. Só que depois a gente percebe o quê? Que o carro parou ali, só que a gente ganhou uma bênção maior. Se a gente tivesse seguido naquele caminho naquela hora, teria se envolvido num acidente. E aí você começa a entender que isso aconteceu para quê? Para que você se mantivesse íntegro. E aí você entra nesse ponto da gratidão. Nossa, você começa a conectar os pontos, e é um trabalho que eu faço, né, nessa mentoria, nessa terapia, para que a pessoa comece a reconhecer o ponto da gratidão. Pô, o que eu tirei aqui de maior benefício? O que eu tirei aqui que agregou a minha vida? Quais foram os ganhos que eu tive? E aí você começa a agradecer de forma genuína quando você faz essas perguntas para você, essas perguntas poderosas. Como que eu estou sendo assistido, né, quando falo da espiritualidade, por uma força maior? E esse é o ponto da reintegração do homem, voltar lá nas origens. E a origem dele começa onde? O espírito. Só que o espírito é todo um conjunto de trabalho. Espírito, que é o invisível, mente invisível, sentimento invisível. E tudo reflete na matéria, que é o seu externo. Então você tem isso alinhado, naturalmente, é um sistema de retroalimentação. E como eu posso exercitar a gratidão? Isso é importante. Como podemos exercitar essa gratidão no nosso dia a dia? Sim. É interessante que existe um exercício bem simples. O caderno da gratidão. Perfeito. Então você vai pegar o seu caderninho em casa, vai comprar um caderno especificamente para isso. Você quer mudar a tua energia? Quer trazer positividade para a tua vida, para uma vida próspera?
Comece a ser grato. E é simples, mas eu sou grato a quê? Pega o caderninho, bota lá, meu caderno da gratidão. Com muito amor, eu agradeço por... E coloca lá. Pela sua vida. Por ter acordado com saúde. Por ter uma casa. Por ter uma família linda. Tá respirando. Por ter saúde, estar respirando, por ter oportunidade de acordar. Às vezes muitas pessoas acordam de manhã cedo para fazerem os seus trabalhos e já estão chateadas, transtornadas com isso. Mas vem um lado bom, é esse trabalho que garante que eu me sustente e sustente minha família. Olha só que coisa boa, tá vendo? A questão da mudança, da percepção. Eu posso agradecer o quê? Eu posso agradecer ao alimento que eu tenho. Eu agradeço ao meu trabalho, aos recursos que eu tenho, da minha casa. Eu vou colocando tudo isso lá. E depois eu paro para poder ler aquilo ali e sentir realmente o quanto aquilo está fazendo diferença na minha vida. Energia. Sim, né? Isso aí. Começar a gerar energia, então precisamos fazer com que gere energia. Sim. Dia a dia, agradecer todos os dias. Sim, isso está te dando o quê? Um ponto de consciência para o processo. Um ponto de desenvolvimento. Você está olhando, você está vendo o quanto você é agraciado, abençoado pela vida e você está ganhando consciência. Porque às vezes a gente acha, pô, eu vou ser grato porque eu não ganhei nada de ninguém, não teve nada de maravilhoso na minha vida, eu estou tentando aquilo ali, eu não consigo. Mas todo dia você tem o quê? Uma oportunidade de tentar de novo, de fazer diferente, de se conectar com uma força maior, com o seu poder interior, que é um trabalho que a gente faz, né? Dentro da terapia, da mentoria, de a pessoa reconhecer os seus valores, de como é que eu posso trabalhar isso para poder alcançar aquele objetivo. Porque a vida tem que ter objetivo. E esse objetivo faz a gente se mover e caminhar. E quanto mais gratos nós somos aos processos, mais a gente caminha com leveza. Mais a gente começa a mudar nosso campo vibracional. Quer ver uma coisa interessante? Quer ver se uma pessoa realmente tem uma energia boa? Observa o que as pessoas fazem, falam ou sentem quando veem essa pessoa. É verdade. É verdade. Quando a gente se aproxima de alguém, a gente já sente a vibração dela, né? Sim. E do ambiente onde a gente está também, né? Tudo é essa energia, tanto yin como yang, né? Positivo e negativo. Sim, é sim. Engraçado isso, né? E desenvolver essa escada, né? Escala gradativa é que a gente precisa enxergar a gente mesmo através do espelho. E aí começar esse desenvolvimento passo a passo, né? Então, Luiz César, eu gostaria de, assim, né? Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o mestre Sidney. Não sei se ele está me ouvindo, mas o mestre Sidney é um reikiano e todos os reikianos, né, do Brasil e do mundo. Para todos os messiânicos do Rio de Janeiro, de Bangu, de Janeiro, Brasil e mundo, né? E dizer que é muito gratificante hoje eu estar aqui com esse programa, apresentando, sabe, pessoas como você, que tem conteúdo, que traz espiritualidade, porque quando eu pedi a Deus, a missão, foi justamente isso, é fazer essa unificação para levar para a sociedade, é trazer informações verdadeiro para que as pessoas possam evoluir e progredir, sabe? E nessa progressão é que eu desejo que você, através desse trabalho maravilhoso aí, né, possa ajudar muitas e muitas pessoas. Mas vamos voltar aqui ao assunto, né? Fábio, posso só te interromper um minutinho? Sim, por favor, Medina. Então, nós temos muitas perguntas chegando aqui. A gente pode ouvir uma música para eu poder passar essas perguntas para poder ver se a gente pode responder? Por favor, meu diretor. Posso só fechar sim, só pode, claro. Um pedacinho que ele trouxe, uma coisa que é bem pertinente, só para... Pode falar. Então, é isso, tá? Vamos que eu gostaria que você realmente leve tudo isso para a sociedade. Sim, eu acredito que esse é o meu propósito. Como eu falei, eu era muito tímido, então eu observava muitas pessoas, ficava muito na minha e fui aprendendo sobre pessoas, né? E isso me fez dar um direcionamento na minha vida para uma profissão, mas depois que eu consegui vencer essa timidez, eu sempre percebi, eu gosto de pessoas, eu gosto de comunicar, eu gosto dessa questão de grupo, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar uma palavra amiga. Eu falei, nossa, o que eu posso fazer? E aquela pergunta, por que as pessoas fazem o que fazem? Isso sempre me intrigou muito. E o objetivo é levar isso para o maior número de pessoas.
E você não percebeu agora, talvez você não percebeu, fez de forma consciente, tá vendo? E isso é uma característica que eu vou ressaltar agora, que ele fez, que você também pode fazer da sua casa e levar para sua vida. Tá vendo? Eu falei da gratidão, falei do caderninho da gratidão, falei de você agradecer. O que ele fez aqui imediatamente? Eu vi aqui, ele escreveu gratidão, escreveu por quem ele era grato imediatamente. E essa é uma característica, uma virtude da iniciativa, da proatividade, da prontação para a realização, que é fantástica. E quando você aprender algo novo, já pratica logo. Essa é uma coisa que eu falo muito, a gente tem que ter o poder de um Big Bang, poder de reação, poder de ação, poder de estar direcionando os caminhos, o nosso caminho. Você fez isso agora, você já pratica, mas você lembrou, você começou a fazer a gratidão, parou um tempo, fez a gratidão pelo pessoal e exercitou. E você pode fazer isso também na sua casa. Pega essa. Sempre que você aprender algo novo, imediatamente aplique. Veja quais são as oportunidades que eu tenho para poder aplicar. Isso, aplique imediatamente, que é isso que vai fazendo você ter um desenvolvimento pessoal gradativo e se elevando cada vez mais. E isso mexe a sua energia. Lembra? Feliz de iniciativa e proatividade. Isso conecta contigo e faz você mudar a sua vibração, né, a sua frequência para a prosperidade. Que é quem está prosperando está sempre evoluindo. Obrigado, Dieter. Vamos lá no comercial. Temos sim, temos várias perguntinhas aqui. Vamos para a primeira. Espera aí. É a Patrícia Machado. Ela fala assim: tenho uma filha de 12 anos. Sou separada, tenho difícil relacionamento com ela. É arredia. O que devo fazer? Quem é o melhor para cuidar desse tipo de caso? Estou precisando muito de ajuda. Obrigada. Patrícia, né? Isso. Patrícia Machado, de São José. São José. Uma boa pergunta, Patrícia. Realmente a gente quer o melhor para os nossos filhos e a gente busca se desenvolver da melhor forma, né, para poder se esmerar e entregar o melhor para eles. Num primeiro momento, o que você pode ver, como era a sua vida quando você era criança com os seus pais? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque lembra que eu falei, não sei se você está acompanhando desde o início, eu falei do ambiente, de onde a gente vem. Nós, como seres humanos, temos uma tendência a reproduzir isso na nossa vida. Então, como eu falei da positividade, a questão do sentimento, o primeiro momento é tentar entender sua filha, saber da onde que vem essa questão dela estar arredia. E saber também que a gente está entrando na questão da adolescência, né? A adolescente tem sempre essa questão de querer desafiar, de querer ver o novo, né? E ter essa compaixão, primeiramente entender em você, o que isso levanta em você. Porque a partir do momento que você trabalhar essa questão do sentimento em você, dessas ações que a sua filha faz, o que essas ações despertam em você, você vai ter mais tranquilidade e clareza para ter ações. Que ações você pode ter com ela? Primeiramente é de praticar a escutativa, de trabalhar ouvindo e entendendo, e levando a ela e perguntando por que essa questão, para que você possa entender o que está se passando no coração dela. E um outro ponto interessante, não sei se você tem alguma religião ou não, não é necessário, mas ore pela sua filha. Isso também mexe no campo vibracional. Né? Não é a questão da terapia, mas é uma questão de conexão. Né? Tá falando da conexão interior, do seu Deus interior. A mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. Então, nesse momento, quando sua filha estiver dormindo, vá lá, faça uma prece, deseje para ela bons sentimentos, boas vibrações, envie amor para ela. Envia do seu coração todo esse amor. Converse com o subconsciente dela, que é até um trabalho também que eu faço do subconsciente, de trabalhar como você vai deixar passar novos conceitos, novas percepções para a tua vida. Então conversa com ela, diga para ela quando estiver dormindo o quanto você a ama, diga para ela o quanto ela foi desejada, e observe dentro de você os sentimentos que vêm, coloque no papel. E quando você colocar no papel esses sentimentos, você consegue olhar para eles e saber se eles fazem sentido ou não, e começar a trabalhar em você, e você se dá amor também, e saber que você tem capacidade de lidar com isso. E se ela quiser aprofundar mais nesse assunto, né? Como é que Sim. ela faz? Se você quiser aprofundar mais sobre isso, depois no final eu vou deixar o meu WhatsApp, onde você vai entrar em contato direto comigo, a minha assistente vai estar lá para poder te responder e de repente até a gente marcar um momento para conversar.
eu vou poder te auxiliar melhor. Mas primeiramente, é trabalhar com você. Porque a sua filha é uma extensão sua. Se você começar a mudar, espelho, né? Quando a gente muda, tudo ao nosso ambiente muda. O filho é o espelho do pai. Então você tem que ver o que você está levantando em você. A gente vai voltar lá no início, como que era na sua infância, como que era na sua adolescência e como isso está tendo sido isso aí, está se repetindo com a sua filha, para a gente poder realmente olhar com mais calma e poder dar um direcionamento passo a passo. Vamos lá, é a Mariana Montes, do Rio de Janeiro. Ela fala assim: minha mãe tem a síndrome do ninho vazio. Sinto que ela não demonstra felicidade com os rumos que vem dando a minha vida. Me sinto culpada. Ela consegue me manipular às vezes. Qual especialista devo procurar? Mariana. Então, Mariana, a terapia ela trabalha com isso também, profundamente. Um ponto que você tem que observar, você pode observar, existem 3 pontos que a gente é dominado na nossa sociedade. Você disse a culpa é uma delas. Mas existe um outro ponto, o ressentimento e o medo. Né? Você está sendo pega no ressentimento. Né? Melhor, você está sendo pego na culpa, desculpa. Então, é essa questão de você observar o que sua mãe ela está querendo. Talvez ela pode ocupar a vida dela com outras coisas. Ela pode fazer um curso de pintura, um curso de dança, estar em outros ambientes, com outras pessoas da idade dela, né? Tem sempre alguns trabalhos que podem ser feitos, isso ajuda a ocupar o tempo dela, dar sentido, dar preenchimento, valor à vida dela. E você sempre conversar com ela com muito amor e carinho e falar: mãe, estarei com você dia tal e dia tal. Se você programar isso com ela, conversando com ela, no primeiro momento pode parecer que ela não aceite, mas você vai vendo que você está entregando o seu melhor, mas dentro do que você pode entregar para ela, tá bom? E eu vou deixar o meu contato também, você pode ter contato comigo e a gente vai conversar a respeito disso. A Maria Spagnolo, da Itália, ela fala assim: dormi na cama dos meus pais até os 11 anos de idade, por ser muito apegada aos meus pais e ter medo de dormir sozinha. Gostaria de saber se isso pode ter contribuído para que eu desenvolvesse um transtorno de ansiedade social. Além disso, durante a infância, tive uma relação bem próxima com um tio que tem depressão. Perfeito. Ana, né? Não, Maria. Maria? É da Itália. Opa, Maria da Itália. Saudações aos italianos. Que bom. E aos brasileiros que estão na Itália. Sejam muito bem-vindos. Então, Maria, você disse que você tinha muito medo, né, de ficar sozinha. Sim, como eu sempre falo, tudo começa na infância. Qual foi a primeira vez que você sentiu esse medo? Por que você sentiu esse medo? Esse é um trabalho que a gente vai chegar lá para ressignificar novamente isso aí e entender o que estava acontecendo naquele momento. E o que você hoje, já adulta, pode fazer para se tomar essa consciência, se fortalecer e saber que ressignificar para que você possa dar novos passos. E sim, o ambiente, volto a falar, ele influencia muito a nossa vida. Se a gente está com um ambiente de pessoas alegres, nós tornamos pessoas mais alegres. Com certeza. Nós temos um ambiente de pessoas amorosas, nós tornamos mais amorosos. Mas se a gente também estiver no ambiente das pessoas negativas, pessoas que estão sofrendo, também a gente se torna a pessoa que sofre. Então, o que eu posso dizer... Porque é uma questão de sinergia, né? Isso aí atrai de acordo com o nível daquele momento em que você está. Então, se você trabalha para poder mudar aquele nível, você vai atrair pessoas mais positivas, né? Sim, sim. O que você pode fazer na sua vida? Estar com pessoas que você gosta, fazer coisas que você gosta também, isso começa a mudar seu campo vibracional, seu sentimento, a sua autopercepção sobre você mesmo. Essa questão do medo inicial, ela vai se dissipando, porque hoje você tem, eu acredito que lá dentro de você tem um pontinho seu de força que consegue lidar com a situação. E é isso que eu faço no meu trabalho, é encontrá-lo, esse ponto, né, para que a gente possa emergir e te dar esse poder de autodomínio e lidar com as situações. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, senão eu vou me confundir. É a Rosana Tomazini, de Porto Alegre. Eu e meu pai não conseguimos ter um convívio tranquilo. Temos muitas mágoas um do outro. Tudo após a perda da minha mãe. Gostaria de saber que profissional devemos procurar. Na terapia a gente também se trabalha com isso, tem a parte familiar, relacional, a questão também
Tem a constelação familiar que trabalha com essa questão, até a questão do eu, né, de entender essas questões, e você trouxe um ponto interessante. O ponto é, você disse que tem mágoas do seu pai, essa dificuldade de trabalhar. Sabe uma coisa que prende muitas pessoas, que várias pessoas ficarem sofrendo? O perdão. Precisa exercitar o perdão. Ah, mas como assim? Eu nunca me dei com meu pai muito bem, isso aqui. Não. O perdão se trata de você. De você se liberar. De você fazer o outro, não do outro para você. De você poder se acolher, de você trazer o seu conhecimento, a sua força para você. Porque quando você fica pensando na situação do seu pai, o que acontece? Você se torna refém mais uma vez daquelas coisas que vocês viveram. E quando você libera o perdão, não é para o outro, é para você, primeiramente. Ah, mas o outro não merece o perdão. Mas quando você diz que o outro não merece o perdão, você está se machucando. Lembra, filho, da positividade? Quando a gente trabalha essa positividade, a gente se liberta, para que a gente possa tomar posse do nosso verdadeiro eu. Então, libere esse perdão. Talvez eu não sei qual é o seu caso, precisa saber um pouquinho mais, mas se você começar a pensar, independente de qualquer coisa, eu sou grata pela vida que meu pai me deu. Busque um ponto onde você possa realmente ter gratidão, né? Sim, para começar a trabalhar esse ponto, né? Sim, e sair do aprisionamento. Quando a gente não pede perdão, a gente fica aprisionado. E quem é o algoz é a vítima? Nós mesmos. A gente se chicoteia e ao mesmo tempo é vítima que a gente fica reproduzindo aqueles pensamentos o tempo todo. Então libera esse perdão. Procura, dá uma pesquisada sobre perdão. Mas se quiser conversar comigo também, o meu contato vai estar no final, a gente vai poder aprofundar melhor. Tá bom? Fica bem. Tiago Bastos, de Brasília. Ele fala assim: meu pai nunca me quis. Fui criado pela minha mãe e avós, tios e etc. Hoje tenho 20 anos, faço faculdade e moro sozinho. Encontrei o endereço do meu pai, mas quero uma ajuda para escrever um e-mail pedindo para nos encontrarmos e quero conhecer. Como posso abordá-lo? Muito bom, Tiago, muito bom. A sua pergunta. Essa questão de pai, né, que não quis, né, da família, é uma questão muito presente na nossa sociedade. Eu já trabalhei com diversas pessoas sobre essa questão do abandono. O primeiro ponto é você entender dentro de você como eu me sinto em relação a isso. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para que você possa se desarmar nesse possível encontro de qualquer dor que possa se levantar no momento que você estiver com ele. Como eu me sinto? O que eu estou buscando com isso? Quando você entender dessa forma, como eu me sinto, o que eu estou buscando, você começa a ter um posicionamento de construção, que eu acredito que você quer encontrá-lo para reatar, né? Para criar laços. Ou talvez só conhecê-lo, conversar com ele. Então, você precisa saber o que eu estou querendo com isso. E a partir do que você sabe o que você quer com isso, como você se sente em relação a essa questão, você começa a ter clareza do como você pode se aproximar e como você pode escrever para ele. Um ponto também, desenvolva a gratidão por ele, trabalhe essa questão interna, porque eu sei que essa questão do abandono também acaba gerando ressentimento, mágoas, e a gente pode trabalhar isso. Tudo é uma questão de entender como isso se deu, como você se sente em relação a isso, para que a gente possa tomar as ações. Tá bom? Mas uma dessas vasculhe dentro do seu coração. O que eu estou sentindo? O que eu estou querendo com isso? Para que você possa, o caminho começar a se descortinar para você. Vamos lá. Para finalizar aqui as perguntas, Sim. É a Daniela Godoy, de Ribeirão Preto. Ela fala assim: não sou a mesma desde que soube que meu esposo estava se engraçando com outra pessoa. Estamos juntos, porém tenho muitas desconfianças, o que me leva até mesmo a pensar em suicídio. Digo isso também pela vida sofrida que tive desde a infância. Temos uma filhinha de 4 aninhos. Preciso de ajuda, não é? Com certeza, Daniela. Com certeza. Muito rápido. Muito mais do que não pode demorar muito. O primeiro ponto, se você está tendo esses pensamentos de suicídio, é você procurar uma ajuda de um psicólogo espiritual, de um profissional psicanalista, para que ele possa te acompanhar num primeiro momento, porque você está num nível muito elevado de, como posso dizer assim,
envolvido de autodestruição. Você precisa ter esse primeiro atendimento diretamente. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra para poder ele trabalhar inicialmente isso com você. Sim, e na terapia, como que a gente vai trabalhar essa questão emocional e mental? Né? A gente vai trabalhar essa questão de você entender a sua autoestima, como você se vê. Como você pessoa se vê depois também da sua filha. Porque, primeiro, a gente não pode deixar que o ambiente, o outro domine a gente. Né? Então a gente precisa desenvolver a autoestima. Quais são os seus valores? Quais são as suas percepções? Como você se cuida? Porque aí a gente passa para o segundo momento. Você se cuidou, você se ama, a gente não pode querer do outro aquilo que a gente não tem, não pode dar. A gente não pode dar para o outro aquilo também que a gente não tem. Então desenvolva esse amor por você, é um trabalho que a gente faz da autoestima, do resgate, né, dessa autopercepção, desse auto-amor e que leva ao amor próprio. E o segundo ponto é sentar com seu marido e redefinir o que vocês querem do relacionamento de vocês e reconstruir isso, para que você possa ganhar essa confiança e segurança e saber quais são os pontos que eu vou estar entendendo que ele está fazendo, que eu estou fazendo e que está garantindo de fato uma relação digna, justa, honesta, clara, um com o outro. E quando a gente faz esse trabalho de autopercepção primeiramente, depois entender o que o outro ele pode contribuir, se ele também está disposto a contribuir, e a gente começa a ter um posicionamento de centramento. E sempre você pensar, Daniela, sobre essa questão de suicídio, pense na sua filha. Não acredite que você quis ter sua filha por uma coisa especial. Tenha ela como o maior tesouro da sua vida. Traga esse amor por ela. Esse amor por ela, pode ter certeza, ele vai te ajudar. Com toda a convicção eu falo isso para você, ele vai te ajudar a você se manter centrada, entender que sua vida vale muito. É você que dá o valor à sua vida. Por isso a gente resgata essa autoestima, por isso a gente traz o autoconhecimento, por isso a gente traz o alto valor de você se reconhecer e saber quais são as suas virtudes e saber que não é o externo que domina a gente que se domina e contribui e modifica o externo. A gente age, não reage. Quando você está reagindo, vamos agir pela vida. Faça atividades que expanda a sua mente, saia, veja a natureza, olhe para o alto. Quando está olhando para o alto, a gente está liberando na gente a completude da vida. Olhe os pássaros, olhe as plantas. Cuide bem da sua filha em casa, coloque flores, também ajuda a alegrar o ambiente e tira todo esse pensamento, toda essa carga pesada. Lembra lá do início do nosso encontro de hoje? Positividade para uma vida próspera. E eu te dei alguns pontos que você pode trabalhar, você pode trabalhar agora já, e mudar esse teu campo vibracional e começar a trazer essa espiritualidade, essa prosperidade para a tua vida. Vamos lá, agora é recadinho. O Gilson Lucas de Sulacap fala assim: parabéns ao Galiza, que não pensa duas vezes em compartilhar o que sabe com o mundo. E em cada programa aprendendo mais com o nosso chefe. E parabéns à rádio também pelo excelente programa. Obrigado, Gilson. Um beijo. Bom dia, que essa quinta-feira seja abençoada por Deus. Aí eu não sei pronunciar essa palavra. Eu acho que é Meixo-Samba. Isso. É o Adilson Galiza. Isso, Galiza, beijo, meu sobrinho. Aí tá aqui assim: um beijo grande para todos, tio Fábio Galiza. Manda um abraço para o meu time Argentina de Bangu. E avisando que o campeonato do campo do Fazenda começa em maio. Valeu, e o nosso primeiro confronto ainda não sabemos. Estamos esperando sair o sorteio. Manda um abraço pro Maradona de Bangu, Gilson e o jogador Adilson. Ali, um beijo para todos, para toda a equipe. Né? Tô aí com vocês, hein? Vou estar aí. E você vai ser um dos meus entrevistados aqui para a gente poder falar de educação e esporte. Conto com você, Adilson. Um beijo. Então, e agora, como hoje foi um dia excepcional, né? Porque teu dia é às sextas-feiras e já a gente tem um outro programa que já está chegando. Nós só temos, infelizmente, 5 minutinhos para finalizar o programa e segue aí com vocês. Sua consideração final, Luiz César? Minha consideração final o trabalho do autoconhecimento, ele é um trabalho contínuo, progressivo, ele é um trabalho para toda a vida. Às vezes eu atendo uma pessoa e falo: e agora, o que eu faço? Estou curado? Sim, nesse momento você está curado. Você está
de posse do seu eu, do seu ser. Só que esse trabalho é um trabalho contínuo, que cada vez que a gente chega num novo nível, a gente aprende coisas novas e outras coisas são levantadas pra gente. Então, esse processo é um processo para toda a vida. Continue se desenvolvendo, continue praticando a gratidão, Estamos aqui continue se reconhecendo. Né? Estamos aqui para apoiar no crescimento espiritual, físico, material, né, e mental das pessoas, né? Com Por isso que certeza. você veio aqui, Com certeza. Para trazer, para compartilhar e ajudar as pessoas que precisam de pessoas como você, com certeza, né? Com certeza. Aí eu acredito. Manda seu WhatsApp, seu Instagram. Perfeito, perfeito. Por favor. Vamos lá. O meu Instagram é luiz.galiza, né? O Galiza com Z, né? G-A-L-Z-A. O meu WhatsApp é o 21 981 634 107. De novo. Vamos lá, de novo. Só pra ficar gravado. Instagram, luiz.galiza. O meu WhatsApp é o 21 981 634 107. Mais algum recado? Me segue lá no meu Instagram, que eu vou começar a postar conteúdos, você vai poder acompanhar mais de perto todo um processo onde você possa se conhecer. O mais importante é isso, você se conhecer e saber como que você pode se posicionar perante o mundo e como você pode construir um mundo melhor, mas começando por você mesmo. Eu acredito que essa é a minha missão, contribuir para que mais pessoas possam entender por que elas fazem o que elas fazem e reconhecer o seu ponto de força, os seus valores, se desapegarem daquelas coisas do passado que são aprendizados, são grandes mestres que a gente possa aprender e a gente possa construir esse mundo maravilhoso que Deus concedeu para que a gente possa desfrutar da melhor e da mais elevada forma, sempre para um bem maior. Um beijo no coração de todos os ouvintes, uma gratidão imensa por poder falar para vocês. E agora, minhas considerações finais, eu queria ler um ensinamento curto aqui, né, de Mestre Sama, né, Mukichokada, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, como membro. O ser humano depende do seu pensamento. Tem a palavra sone. Sone é uma palavra em japonês que qualquer dia eu vou explicar para vocês. É realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria atrai lamúria. Isso ocorre porque o coração agradecido comunica-se com Deus. E o queixoso com as forças malignas. Assim, quem vive agradecendo torna-se naturalmente feliz. E quem vive lamuriando torna-se infeliz. O ensinamento da religião Omoto, alegre-se que virão coisas alegres, expressa realmente uma sábia afirmação. Meishu Sama. Então, é com muita gratidão que eu venho do fundo do meu coração agradecer pela audiência de todos vocês que esteve aqui hoje. Pode dizer nosso pico de hoje, minha diretora, por favor? 18.322.000 pessoas. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Que essa semente, né, possa realmente assim florescer no coração de vocês e saibam que estamos aqui para poder apoiá-lo, eu, César Galiza, a nossa diretora própria. Muito obrigado, minha diretora, a Janaína que está aqui também, né, nos prestigiando nosso programa do dia de hoje, abrilhantando o nosso programa. Gratidão, um beijo e até a próxima.